Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Muito prazer, aqui é o professor Hugo Vinícius. Estamos começando mais um podcast, o nosso Virei a Chave, e hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que vai falar um pouquinho pra gente sobre um mercado de trabalho que pra muita gente é um tabu, ou muitas vezes é algo até um pouco desconhecido, apesar de ser muito falado. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o profissional de logística. Mas antes da gente entrar efetivamente com o nosso material, com o nosso bate-papo com o professor Arthur, nós queremos falar para você que quer mudar de vida, que quer mudar de profissão, ou para você que é aquele jovem que quer ser inserido no mercado de trabalho, não sabe muito bem por onde começar. Eu tenho a solução certa para você. Como assim, Hugo? Eu tô falando da Escola Técnica Délia, e para isso eu vou te convidar para entrar lá no nosso site www.escolatecnicadelia.com.br. Dentro do site da Escola Técnica Délia, você vai encontrar mais de 5 cursos na modalidade em EAD, onde você vai editar o tempo que você quer estudar. Você pode estudar no mínimo em 6 meses e no máximo em 2 anos. Mas eu também tenho aqueles cursos para você que gosta de vir para a escola, que gosta de estar aqui no presencial, fala, nossa, eu não gosto muito do EAD. Eu consigo atender você, porque o Adélia tem mais de 7 cursos da modalidade presencial, desde a área de negócios, na área de turismo, na área da saúde e também de lazer. Por isso, você não pode ficar de fora. Entra lá, www.escolatecnicadelia.com.br, entre em contato com os nossos consultores, que com certeza vai fazer muita diferença para você. E agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o professor Arthur Gambetta. Uma salva de palmas aí, por favor. Arthur, um prazer enorme te receber aqui com a gente. Prazer é meu. Muito bom estar aqui conversando com você e a gente começar esse bate-papo. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, se apresenta pra galera, fala quem é o Arthur, como que você, em que área que você trabalha, qual é o mercado que você atua, né, e a tua formação, por favor. Oi, gente. Eu sou professor aqui do Adélia há mais ou menos 4 anos e trabalho com agenciamento de frete internacional há cerca de 15 anos em agências de carga nível CCs. A gente vai explicar mais um Eu ia falar, sobre o daqui a que é pouco a gente isso começa a traduzir durante o bate-papo, durante o né? bate-papo. E qual a tua formação, Arthur? Eu me formei em Relações Internacionais, com ênfase em geopolítica, mas é uma área que ela é voltada para a diplomacia, né? E quem se forma em relações internacionais tende a querer ir ou para a diplomacia ou para a diplomacia, que é a diplomacia empresarial. Mas é um ramo de mercado muito restrito, que depende de concurso público, né? Então, assim, toda a minha turma, em geral, os internacionalistas acabam migrando ou para o Comex ou Comex. para a área bancária. E você migrou para Comex. Isso, aí depois que eu já estava trabalhando em comércio exterior, eu fui fazer minha pós-graduação e especializações já na área de Dentro da área. Comex mesmo. Poxa, muito bacana isso. É uma coisa interessante de falar que, assim, a gente nunca para de estudar, né, Arthur? Não. É uma constante. Ainda mais a tua área, que muda muito. Eu me lembro que na minha época, quando eu fiz administração, o auge era o tal do Siscomex. Uhum. Né? Você, para quem trabalhava com logística ou comércio exterior e não tivesse o domínio desse Siscomex, que é um sistema de importação e exportação, né? É, era o auge. E hoje eu tenho certeza que o Siscomex já não é mais o bam, bam, bam. Então eu sei que vocês têm que estar ali constantemente se atualizando. Aproveitando que você falou assim, daqui a pouco a gente vai explicar. Começa a explicar assim, qual é o trâmite? Hoje, como que o Arthur trabalha? Qual é a rotina do Arthur e o que exatamente você faz dentro da área da logística e do comércio exterior? Bom, eu sou responsável por coordenação de embarque, na verdade, dentro do setor de customer service. Então, tem o time de vendas que faz o contato com os clientes e quando existe o fechamento, um cliente faz uma solicitação de um embarque, ele me passa os dados da mercadoria, o contato do exportador, e eu faço toda a ponte entre exportador, transportadora, armazém, armadores, companhias marítimas, Na a boa, equipe que no tu é destino. o cara, tu faz. Na verdade, eu não faço nada, né? Ah, Mas eu estou fazendo a ligação entre uma cadeia enorme de setores e empresas que fazem acontecer, fazer a carga chegar aqui. Então, minha responsabilidade é transmitir as informações e encontrar soluções dentro das equipes, das empresas envolvidas para os problemas que e aparecem. vai do 8 a 80, né? Desde pequenas cargas até uma grande quantidade. Como é que é essa situação?
A empresa onde trabalho trabalha com tudo. Aliás, o nosso forte são cargas consolidadas LCL, de pequenos volumes. Traduz o que pra galera o que que é LCL? LCL é Low Container Load, quando você faz o embarque de uma carga que não vai ocupar o container todo, né? Então eu compro o espaço de um container e vendo os metros cúbicos dentro do container em cargas fracionadas, chegando no destino, a empresa que está vendendo esse espaço, ela faz a desova do container e a entrega das cargas soltas. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando no departamento de FCL, que é Full Container Load, onde a gente faz o embarque só de containers cheios, né? Então, o cliente contrata o espaço de um container e ele utiliza aquele espaço como Para dar até uma todo. traduzida melhor pro pessoal e matar a curiosidade, Uhum. hoje qual é a média? Média não, que eu acho que tem que ser cravado. Qual é o tamanho? Tem vários tipos de container, né? Mas a média, qual é o tamanho do container hoje? Hoje, os padrões mundiais de containers são de 20 pés e 40 pés, que são medidas americanas, né? Em metros, ficaria mais ou menos 6 e 12 metros. Entre 6 e 12. Na rota entre a Ásia e a Europa, existem a utilização de containers de 45 pés, mas o padrão mundial das outras rotas é só de 20 e 40 pés mesmo. Só. E hoje a gente, se a gente parar para analisar, Arthur, como que tá esse mercado para a Baixada Santista, né? Eu sempre gosto de dar alguns exemplos para que a gente possa esclarecer para os jovens, principalmente para as pessoas que têm curiosidade, como é que esse mercado está hoje na Baixada Santista? Está aquecido? Está adormecido? Tende a melhorar de repente aí com a vinda do aeroporto, ou não tem nada a ver, ou também até o túnel, como você enxerga isso? Como é que está hoje? Olha, a obra do Túlio vai, obviamente, exigir muita mão de Impactar, né? obra em todos os setores, inclusive a logística. O aeroporto com certeza vai trazer bastante trabalho para o pessoal que cuida de carga aérea. E o mercado, em geral, está demandando muitos profissionais, a gente tem muita vaga em aberto. E eu tenho percebido que tem muitos profissionais que entram no mercado de trabalho sem ter alguma experiência prévia, né? Geralmente eles vêm como estagiários de outras áreas, de ADM, ou pelos programas de CCAA, e tem um outro programa, Jovem aprendiz, Jovem Aprendiz, mas tem uma companhia que faz esse outro. recrutamento, né? E depois que estão no mercado de trabalho, acabam indo atrás de curso técnico ou graduação na área, né? Na equipe eu tenho pessoas que vieram de comércio exterior, tem pessoas que vieram de ADM e pessoas que vieram de relações internacionais. São as graduações que mais Aparecem, né? aparecem, né? Certo. E dentro desse cenário, você vê assim, tem uma idade mínima, né, ou máxima? Como é que você vê hoje esses profissionais? Ou você trabalha, por exemplo, com uma equipe muito mesclada, É muito né? mesclado. É um mercado que aceita a gente de toda idade e de todo tipo também, assim. Somos uma equipe de... Estamos na área Que você de trabalha. agenciamento de carga, é muito variado o time de pessoas bem... E eu acho que assim, é interessante a gente salientar, acho que para você até contar um pouquinho, hoje você trabalha, tipo, híbrido que fala, né? É, Como é que é a tua rotina? Você tem alguns dias que você tem que ir para a empresa? Como que é? eu sou vinculado ao escritório de São Paulo. Meu time fica lá. Mas eu vou para lá uma vez por semana, fico 2 dias em casa e 2 dias no escritório de Santos. Então eu digo que eu trabalho em 4 cidades também, vindo para cá. São Paulo, Santos, tua casa em São Vicente, né? Então É, acaba meio que. E os desafios, né? Eu, por exemplo, a experiência que eu tenho do home office foi uma experiência, eu posso ousar dizer que até um pouco traumatizante, né? Porque eu sou professor de carreira, então dar aula remota foi uma época em que, assim, era dificílimo pra gente que é professor e tal. O home office pra mim foi um momento muito difícil. E pra você, como é que é o home office hoje? É uma opção sua, você gosta, tem gente que gosta, gente que não gosta? Ou se você tivesse a oportunidade, falando, deixa eu ir pro escritório em Santos todos os dias, que pra mim é melhor. eu tenho colegas que gostariam muito de poder ficar 100% em home office, né? Mas para mim eu acho importante poder ir para o escritório. Ter que ir para o escritório eu já não acho tão vantajoso. Para mim, na minha opinião, o home office, ele, na média, dá uma produtividade maior, porque o funcionário consegue conciliar a vida pessoal com o trabalho de uma maneira mais flexível.
Mas ainda é uma polêmica no mercado. Tem algumas empresas do ramo que estão exigindo o 100% presencial, enquanto outras estão liberando 100% do home office. Mas eu acho que a comparação que é feita é errada. Porque se eu comparar os dias de produtividade em home office com os dias de produtividade no escritório, eu vejo que o escritório é mais produtivo. Nossa, que Mas, louco, se né? eu comparar o 100% em escritório com Entendi. o híbrido ganha. Então, a forma de comparação que as empresas enxergam precisa. Talvez possa ter que repensar, né? Em algum podcast que eu gravei, eu citei um amigo que ele trabalhava 100% presencial, Uhum, ele é de TI, e aí com a vinda da pandemia, todo mundo home office e tal, a empresa dele economizou não sei quanto, porque eles tinham 6 andares na Paulista, e eles passaram a ter um. uhum, Então, para a empresa, óbvio que teve outros custos que, por exemplo, que dá uma ajuda de custo por conta da energia que o funcionário gasta em casa, né, uma melhoria na internet, uma série de coisinhas, mas que, na minha opinião, eu acho que é um custo tão irrelevante perto do que manter um prédio com né, 6 andares na Paulista, que é o coração do Brasil, né, ali em São Paulo, que é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, comercialmente falando, né, em área comercial. E ele falou que para ele melhorou muito, porque ele é de Barueri. Então, ele demorava 2 horas quase sim. para chegar em para mim. Só de não ficar 4 horas no trânsito, eu acho que eu produzo, descansa mais, você produz melhor. E eles vão agora uma vez por semana. Uma vez por semana tem um rodízio, né? Inclusive, quando eu vou, eu tenho que agendar mesa. Ah, tá, porque Porque você não tem onde se a sentar. empresa inteira for no mesmo dia, não Não tem concordo. como, né? E hoje a tua empresa inteira funciona assim, pelo que você estava explicando. A empresa inteira funciona assim. Dependendo do departamento, tem uma flexibilidade maior ou menor, né? Aham. E para você já falou, tudo ok, mas tem colegas que preferem 100% presencial ou você nunca teve essa conversa? 100% preferencial, não conheço ninguém. Mas eu tenho colegas que gostariam muito que fosse 100% home office, até por custo de vida. Porque se eu estou 100% em home office, eu posso ir morar em Goiás, eu posso morar em qualquer lugar Que o custo de que o vida vai custo de ter um vida cai. custo-benefício melhor dentro dessas grandes possibilidades. Agora eu quero perguntar para você, Arthur, uma curiosidade, tá? Apesar eu sou formado em administração, mas faz mais de 20 anos que eu me formei, então o mercado era muito diferente, as relações interpessoais eram muito diferentes do mercado hoje. E eu queria que você desse um apanhado. O que, que é o trabalho hoje, por exemplo, da logística? Tem gente que acha que a logística é para um determinado ponto específico. E eu costumo dizer que a logística ela é para a nossa vida, né? Quando você acorda e você programa o que você vai fazer no teu dia, é uma operação de logística. Quando você vai no mercado e compra, você faz uma listinha, né? O que que tem aí? Você vai listando o que não tem, você está fazendo um controle de estoque, que é uma operação de logística de uma certa forma, né? Ou então, quando você vem com as compras, você tira tudo que está na prateleira, põe para fora, o que está novo vai para o fundo e o que é mais antigo vem para frente. De uma certa forma, também é uma operação de logística. Esclarece para a gente, Arthur, algumas áreas da logística e algumas curiosidades que as pessoas acham que é somente uma área específica, ou então é só porto, ou então é só Comex, e vai muito além. Como que você poderia dar um apanhado para a gente sobre esse mercado hoje, principalmente na Baixada? Eu tenho até questionamentos de ex-alunos, né, que eles falam que, pô, comecei a trabalhar e eu só uso, eu uso quase nada que eu peguei no curso, né? Mas eu falo, não, o curso ele tem que abordar uma gama de atividades enorme. E é claro que você precisa ter a visão do todo, né, que é o que a gente fornece, mas a prática você vai ter ali Ali no logo, dia a né, dia. no dia a dia. E assim, a carga ela vai ser negociada entre um importador e um exportador. E aí eu já preciso ter alguém com conhecimento de Incoterms, modalidades de pagamento, né, uma série de critérios aí. Depois, ou o importador ou o exportador vão contratar alguém para providenciar o frete internacional, que pode ser, na primeira ponta, um despachante ou um agente Aí é um despachante aduaneiro, não? um despachante aduaneiro,
ou um agente de cargas, ou um armador. Depende do volume e da capacidade da empresa, né? Se eu sou uma empresa pequena, não tenho nenhuma experiência, eu vou pedir para um despachante e esse despachante vai fazer a ponte com o agente de carga ou o armador. Se eu sou uma empresa de maior porte, eu já vou ter contrato e um contato com um agente de cargas e conseguir um preço menor, né? Ou se eu sou uma empresa gigantesca, eu posso ter um contrato direto com a agência marítima, mas aí eu vou precisar de ter uma equipe dentro da minha empresa que entenda da Para operação poder rodar. para poder rodar, porque o armador não vai dar toda aquela assessoria, né? Mas, de qualquer forma, esses três entes sempre vão estar envolvidos. Isso no marítimo, no aéreo troca por uma companhia aérea. Uhum. Depois, este despachante vai contratar um agente de cargas, que vai contratar um outro agente de cargas que está na origem da carga. Este outro agente de cargas vai contratar uma transportadora, que vai fazer o contato com o exportador, vão fazer o agendamento da coleta, vão fazer uma reserva de embarque com o armador da carga. Em alguns casos, vão fazer a estufagem da carga em um armazém. Vai ter um despachante também lá na origem. Então, assim, só aqui a gente está falando de importador, exportador, dois agentes de carga, duas transportadoras na origem do Diferente. destino, um ou mais armazéns de carga, dois terminais de carga no mínimo, uma companhia marítima ou aérea, ou mais companhias se houver transbordo. Então, assim, em cada operação de importação ou exportação, a gente vai ter uma dezena de empresas e dentro de cada uma dessas empresas eu vou ter vários setores, né? Então, eu vou ter a equipe que vai estar cuidando de faturamento, a equipe que vai estar vai fazendo a conferência documental, a equipe que vai estar fazendo a coordenação, a equipe de vendas, equipe de demurrage para controle de containers que estão em circulação. Assim, tem uma infinidade de setores. E o que eu falo para os meus alunos é que, assim, para você conseguir ter uma boa entrada no mercado de trabalho, você precisa definir exatamente o que você quer. Gosta, O né? que você gosta? Você quer fazer a parte burocrática, né? Ou você quer ver ali a A operação de fato? operação. Os dois são muito legais, né? Com vantagens e desvantagens. Você gosta mais do qual? Eu sempre trabalhei na parte burocrática, né? Tem dia que chego em casa cansado, e minha sogra fala: Você tá cansado, tá acabado aqui? Eu falei: Eu trabalhei muito. Mas você não passou o dia inteiro sentado embaixo do ar-condicionado? É verdade, mas é difícil É, explicar aqui o quanto cansa também. não, e assim, Mas, por outro lado, quando eu tenho a oportunidade de ir ou nos passeios que a escola fornece, ou em alguma visita da empresa, para conhecer a operação, ver o dia a dia, eu acho o máximo, né? também. Ver o container, se ver a carga chegando. Que na verdade É, você é, vê o que você programou para ser é feito, né? porque eu transporto milhares de toneladas de carga, centenas de containers, com valor agregado para diversas empresas, e na maior parte do tempo nem sempre tem lá dentro, e não vejo container, não vejo navio, não vejo nada acontecer. Estou ali no computador respondendo e-mail. Aham. E eu acho que assim, é muito legal porque quando você fala, né? Mas você deu um exemplo muito clássico da gestão portuária, né? Da área portuária, área de comércio exterior, né? E eu gosto muito da gente falar pra galera, porque a logística vai muito além só do porto, né? A gente tá falando o quê? De uma gestão de estoques, um supermercado. Sim. Um supermercado, uma loja, um comércio de comércio varejista, né? Um evento é Não, uma operação de logística tudo que está na nossa volta, de quem está à volta de quem está assistindo a gente, tudo isso foi transportado e teve uma logística e teve dezenas de pessoas envolvidas, pensando, né? planejando e executando a operação de transporte. Quando a gente pensa em transporte, é sempre a nossa visão é simplista, né? Que eu estou pegando algo do ponto A e levando até o ponto B. Mas este levar do ponto A ao ponto B tem que ter um planejamento muito grande, um cuidado de execução muito grande, e qualquer errinho dá um trabalho enorme para consertar. Para corrigir, né? E um trabalho é um custo muito alto, né? É que na logística a gente fala também, são valores muito altos, né? Muito Você não alto. tem, a gente não tem nem noção de falar, porque é muita coisa. Um erro de um produto indo de um ponto A para o ponto B, tudo bem, perto você corrige um pouco mais rápido e um custo um pouco menor. Mas já precisa mandar um container errado para a China. Não, já aconteceu de carga de uma empresa que trabalhava, digitaram o porto errado e a carga foi Nossa. parar na África do Sul. E era para ir para? Era para vir para Santos. Nossa. E para trazer da África do Sul, fazer os embaraços, embarque lá novamente, é um trabalho enorme. Trabalho e?
Atualmente eu estou lidando com um problema de uma pesagem errada, o peso foi declarado errado, o cliente tomou uma multa de mais de 40 mil reais por um dado número ali que está na E, documentação. e eu acho que é muito legal de ser dito, né, a importância do profissional, né, dentro da área de realizar um trabalho com excelência. Porque a gente ainda brinca com os nossos alunos, né? Ó, eu falo muito assim, lá fora a vida não vai dar para vocês as chances que você tem de errar aqui dentro. Então, escreveu na prova, mas professor, eu não quis dizer isso. Mas disse, e lá fora a vida não vai. Então, às vezes a gente pega um pouco mais pesado, é um pouco mais duro com o aluno, no sentido, ah, não entregou no prazo, você vai ter a represária por não ter entregue no prazo. Eu falei assim, eu não posso chegar pro meu chefe e falar assim, olha, eu não entreguei o relatório, amanhã eu entrego. Entendeu? Você vai aceitar? Teoricamente até vai, mas não vai haver uma represária, É, uma consequência. você pode fazer o que quiser, contanto que arque com as consequências, Vai né? haver uma consequência, Sim, sempre né? há. E existe assim, você deu esse exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos, desde que você também não possa expor a empresa e tal. Mas teve alguma situação que você falou, putz, nessa que você passou e conseguiu consertar ou arrumar, ou então desenrolar de alguma maneira, que falou, poxa, isso tem que levar para a vida, né? É um exemplo que eu vou conseguir levar para a vida inteira. Ah, tem bastante história. É porque quando eu sou um importador e eu estou trazendo a carga para minha empresa, para minha indústria, os erros, os problemas são raros. E quando são gravíssimos, porque está parando minha produção. Né, vai Né? ter gente que vai ter Enfim. que ficar em casa. É um transtorno muito grande. Mas como as cargas que eu lido são para os meus clientes, eu tenho um volume de importações muito grande. Então, sempre tem algum processo que está com um problema, Alguma vírgula, alguma algum vírgula, enrosco. né? O exemplo que eu lembro de mais recente, que eu até estava contando a história para os alunos essa semana, é de um embarque do México que estavam formando o HS Code, que é o código de mercadoria utilizado, porque mundialmente a gente tem um código de 4 dígitos que é acordado na ONU e é utilizado em 200 países, né, quase todos os países do mundo, o código base para mercadorias. Mas esse código varia de acordo com a região do globo. Então, no Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, esse código vira a NCM. E aí ele sofre algumas variações para Alterações. essa região. Na Europa, a base é o código internacional, mas também vai sofrer variações. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O exportador estava fornecendo um código que o armador, a companhia marítima, está falando, não existe essa Eu não tô LC achando isso. e não vai embarcar a carga sem o código correto. E o embarque atrasando, já passava um mês, o cliente já desesperado, porque ia parar a produção dele, não ia ter mais estoque para segurar, e E um erro de. E o código estava correto, mas não era NCM do Mercosul, era o código lá da origem, e Aham. que não era reconhecido. Então, assim, são detalhes que pô, Olha como se a perde. atenção que tem que ter, né, gente? Olha que louco isso. Um prejuízo que o cliente não tomou. Acho que chegou a tomar, não, não Não chegou precisa. a tomar porque eu consegui. Na verdade, o processo não estava comigo. Quando chegou na minha mão, fui investigar qual que era o problema e me toquei que o erro era esse. Né? Porque E um erro pequeno, teoricamente. é pequeno. Que... Geralmente os erros são pequenos e a falha ela passa por uma cadeia. Né? Então, é difícil falar assim, não foi esse cara que errou, porque o exportador fornece as informações da carga que ele está embarcando. A transportadora vai ter outras informações. O armazém que está fazendo a estofagem da carga também vai fornecer outras informações. O agente na origem vai conferir tudo. Eu vou conferir tudo. Eu vou passar tudo para o meu cliente, a documentação para o meu cliente, junto com a documentação que o exportador mandou, que o meu cliente também vai conferir. E o despachante dele vai conferir. E mesmo assim, Pode com acontecer. todas as cuidados e etapas, eventualmente acontece, né? E aí eu falo, né, Arthur, a importância que a gente tem que ter de realmente procurar se especializar naquilo que a gente faz, né? Aquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que é muito legal quando nesse bate-papo eu tô vendo assim a paixão que você fala disso, né? E a paixão e o mais legal, a propriedade, né? Você tá me falando de coisas que eu não fazia nem ideia. A gente, né, conhece do mais ou menos e hoje eu tô vendo assim a tua
o teu conhecimento técnico de cada uma dessas áreas que você tem desenrolado. A tua vida profissional sempre foi dentro dessa área ou antes você fazia alguma outra coisa? Não, antes de entrar na universidade, eu comecei trabalhando com telemarketing, era área de vendas para empresas. E aí, quando eu já estava fazendo o curso, eu comecei como estagiário numa empresa de agenciamento de frete internacional, para fazer preenchimento de cotação em sistema. Então, eu recebia, o comercial me dava as informações que eu deveria seguir, o cliente me pedia uma cotação de embarque, eu, com base nas informações do comercial, preenchia o sistema e enviava para o cliente. Uma vez aprovada o embarque, eu mandava para o setor que hoje eu pertenço, que é o setor de coordenação, né? Então era meio que assim, É, uma é, cadeia de produção, né? Tum, era algo tum, simples, tum. mas me contrataram primeiro porque eu tinha uma experiência prévia lidando com empresas, no atendimento de empresas, Entendimento. e porque eu estava fazendo a faculdade de Relações Internacionais. E eu tive a grande sorte de, nessa empresa que eu entrei, eu ter um ambiente e uma supervisão muito disposta a me ensinar. Caraca, eu acho que isso é Então, muito legal, né? eu ficava depois do horário tendo aula, literalmente. Vinha sábado, eu e minha supervisora, vinha sábado para me dar aula, literalmente. Quais são os contêineres, qual o tamanho, qual o peso, o que é uma tara, qual o volume máximo. Nessa empresa você ficou quantos anos? Eu fiquei lá um ano e meio. Antes de sair, eu conversei com o CEO da empresa, foram muito legais comigo, mas eu queria uma nova Outras coisas, oportunidade. né? Então eu fui para uma empresa menor de agenciamento. E aí eu ingressei no setor de demurrage, que é onde eu fazia o controle dos contêineres que estavam impostos nos clientes e me reportava aos armadores, né? Porque os contêineres pertencem à companhia marítima. E quando eles chegam com a carga, o cliente tem um prazo para retirar essa carga, levar até o O local desembarque, né? onde eu vou te retirar a carga, se é o supermercado, se é minha fábrica, né? E devolver o contêiner vazio para o armador. Quando passa esse prazo, é cobrada uma diária, e esse valor diário vai aumentando, que a gente chama de demurrage, que é o tempo que o importador tem para devolver o container. A companhia marítima, ela não conhece o importador. Eles contratam com o agente de cargas. Então, ele cobrava a demurrage da empresa, da agência de cargas, e por consequência, a gente tinha que cobrar o nosso cliente. Então, eu fiquei 6 meses fazendo isso e depois já fui promovido para o setor de coordenação. Em parte porque eu consegui, na época, com as informações que eu tinha, com a experiência que me deram na primeira empresa, Anteriormente, né? ter um jogo de cintura para dar ganhos para a operação, né? Então, nós tínhamos um cliente que era muito antigo, muito fiel e com um grande volume e que pagava em dia. E O que é mais importante, pagar em o dia. armador chegou numa operação para mim, ó, eu preciso receber logo o pagamento das emojis que vocês estão devendo. Se pagar até o dia 15, eu te dou 15% de desconto, ou 20% de desconto. Eu cheguei para o meu supervisor e falei assim, ó, quero fazer esse pagamento antecipado, a gente ainda não recebeu do cliente, mas fazendo antecipado a gente ganha 1 milhão. Ele falou, ó, legal, mas a gente não pode antecipar o valor que a gente não recebeu do cliente. Eu falei, mas é esse cliente com esse histórico, a gente vai receber. Eu falei, não, então fala com a chefe de financeiro. Eu expliquei para o chefe financeiro, falei, não, mas é 1 milhão. Ah, então fala com o dono. Aí o dono liberou, e a gente conseguiu um baita volume. Em outras operações eu fui conseguindo alguns ganhos, depois me jogaram para coordenação de embarque. E aí eu aprendi a fazer coordenação de embarque nessa empresa pequena. Em 2015 eu me mudei para Santos, fui trabalhar em outra grande empresa de gerenciamento de frete nacional e continuei com isso até hoje. Fiquei um tempo também fazendo operação de embarque dos Estados Unidos para cá. Então, hoje eu faço a importação FCL, né? Mas eu fiquei em um período, 1 ano e meio, 2 anos, fazendo a exportação FCL dos Estados Unidos. Então, eu estava aqui no Brasil, mas com Com endereço e endereços. telefone dos Estados Entendi. Unidos, coordenando a importação de saída de lá. Nossa, muito legal essa visão. E qual é a importância, né, no teu caso, do segundo idioma, ou às vezes até o terceiro idioma? Hoje você fala inglês, né? Como é que é? Eu falo inglês ainda, estudo inglês para melhorar até hoje. O espanhol também é bem vantajoso nessa Importante, né? área.
E é um grande diferencial, mas não é um impeditivo para se trabalhar nisso, né? Nossa, adorei você falar isso. É um diferencial, mas não é impeditivo. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei, eu não vou falar inglês, não vou conseguir emprego. Tá aí a resposta, viu, pessoal? Porque você pode trabalhar, por exemplo, em demurrage, em liberação de documento, em área financeira, pagamentos. Tem muita operação aqui no Brasil, né? Então você não precisa necessariamente estar em contato com o exportador, estar em contato com os agentes lá fora. Você pode cuidar de muitas áreas que estão De outras diretamente maneiras, né? só relacionadas com o Brasil, né? Show de bola. E dentro de todo esse know-how que você tem, né? A gente está caminhando aí para o finalzinho já da nossa entrevista. Qual é o recado que você, como professor, como profissional da área também, poderia deixar assim para essas pessoas que não sabem direito, não conhecem, não estão tentando entender um pouco mais e o que você poderia falar para eles, Arthur? Olha, eu acho que o mercado atual de trabalho ele está mudando muito. Eu estou recebendo muito treinamento da minha empresa na utilização de IA, a gente está tendo implementação de um monte de ferramentas de IA. E eu acho que o mercado de trabalho, não só nessa área de Comex, mas em geral, a, a gente vai ter uma alteração grande de como ele funciona, né? A gente já teve uma alteração depois da pandemia com a implementação de home office, mas eu acho que quem não conseguir ter alguma especialização e uma visão macro das operações, conseguir fazer algo que seja além da sua função específica, a gente vai tá mais suscetível a ser substituído por uma máquina, né? Hoje, eu já tenho uma ferramenta que lê os meus e-mails e dá uma resposta pronta. Então, eu tenho que só editar a resposta, verificar se está ok e devolver. É claro que isso não vai me substituir porque existe uma complexidade muito grande, uma necessidade de soluções que a IA não vai saber. Ela sabe lidar com o básico. O básico. Se o cliente quer saber, minha carga embarcou? Putz, a IA responde sozinha. Agora, se quer saber como lidar com um pallet quebrado, uma madeira sem carimbo, ou seja, os N problemas que Podem existem, acontecer, né? ainda existe o humano e vai demorar décadas ainda para talvez nunca seja substituído o profissional. Então, por isso, a especialização se torna cada vez mais necessária. Mas, por outro lado, o conhecimento hoje já não está mais no professor. A nossa função é orientar, acompanhar e facilitar o aprendizado, mas quem aprende é o aluno. O que eu dou em sala de aula, ele pode buscar na apostila, pode pegar no livro, pode pegar no Na própria YouTube, IA. na IA, né? Mas a orientação do professor, a certificação de aquele conteúdo foi Realmente aprendizado é. e aquele aluno está apto para o mercado de trabalho e apresentar aquilo, Nossa. essa é a nossa função, né? Então, quando os alunos saem da escola, eles estão acostumados a serem treinados para passar em uma prova, que é o vestibular, ou... Na prova de um E o concurso. nosso objetivo aqui é completamente diferente, né? A gente está treinando e buscando com tudo que a gente tem para esses alunos entrarem no mercado de trabalho. Então, tem que ter essas duas visões, que a especialização é hoje mais necessária do que era antes e de que o aprendizado é meu. Sou eu que aprendo, Não é não está em nenhuma outra fonte. Eu adorei quando você falou, acho que é muito importante, o nosso papel nós somos facilitadores, né, Arthur? Uhum. Né? Nós somos agentes facilitadores, nós estamos aqui para fazer da vida do nosso aluno mais tranquilo, um processo leve, suave, mas que todo mundo, já essa frase é até uma frase clichê, que a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, né? Então, é aquilo que ele aprendeu, vai com ele, acabou, né? É muito, muito, muito importante. Então, queria, antes de mais nada, agradecer a tua participação. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esse momento que foi para mim assim extremamente esclarecedor em relação a um assunto que para mim é um pouco distante e que você fala com tanta maestria, tanta propriedade. Parabéns, professor. Muito, muito obrigado por esse momento que a gente passou junto. Legal, Certo? eu que agradeço. E para você que ficou comigo até o final, antes da gente finalizar, faz um favor para mim, entra lá. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, curte, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e possa alcançar muito mais pessoas. E no geral, quero agradecer você que ficou comigo, um grande beijo e até o próximo episódio.